No decorrer da história, o circo tem sido uma expressão vibrante da cultura popular, cativando audiências com suas performances de tirar o fôlego e a promessa de escapismo e entretenimento. No entanto, por trás das cortinas brilhantes e das luzes cintilantes, uma prática sombria e controversa uma vez floresceu nos palcos circenses, os freak shows. Estes espetáculos macabros exibiam pessoas com características físicas ou condições médicas consideradas incomuns ou anormais para a época, transformando suas vidas em um espetáculo público de curiosidade e sensacionalismo. Vamos conhecer aqui 6 vidas de personagens que viveu aquela época. E que o espetáculo comece. Número 1. Chang e Eng Bunker. Os gêmeos siameses originados e nascidos em 1811 em Siam, agora Tailândia. Chang e Eng Bunker foram os gêmeos siameses mais famosos de seu tempo, e talvez até nos dias de hoje. Sua fama foi tal que o termo gêmeos siameses entraram na língua inglesa como sinônimo de gêmeos siameses devido ao seu local de nascimento. Fisicamente, eles foram unidos no externo por uma banda de cartilagem de carne e seus fígados fundidos. Embora fossem 2 indivíduos completamente distintos em termos de personalidade e temperamento em uma idade jovem, os irmãos foram descobertos por um comerciante britânico, Robert Hunter, e um capitão americano, Abel Coffin. Eles viram potencial no espetáculo único que os gêmeos apresentaram e os contratou para o sideshow. Chang e Eng começaram sua carreira como exposições em carnavais sideshows e, mais tarde, seus próprios showcases de turnê. Tornaram-se celebridades internacionais, atraindo grandes multidões onde quer que se apresentassem, contrariando os aspectos desumanizantes da cultura freak show. Chang e Eng conseguiram acumular uma riqueza considerável durante sua carreira. Eram empresários inteligentes, negociando contratos e gerenciando sua marca. Eventualmente ganharam controle sobre seu ato, o que lhes permitiu mais autonomia e dignidade do que muitos de seus. Chang e Eng se aposentaram na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Adotaram o último nome, Bunker, e levaram vidas surpreendentemente convencionais. Tornaram-se cidadãos americanos, compraram propriedades e até possuíram escravos, um aspecto sombrio e controverso de sua história. Ambos os irmãos se casaram com as irmãs Adelaide e Sarah Yates e tiveram um total de 21 filhos, vários dos quais os acompanharam em suas excursões posteriores, o que torna a história dos gêmeos do Bunker notável. Não é apenas o seu vínculo físico único, mas as vidas extraordinárias que levaram em um tempo de preconceito racial e cultural elevado. Apesar de seu status como forasteiros perpétuos, eles conseguiram esculpir um espaço para si mesmos na sociedade e foram astutos o suficiente para transformar sua diferença física em uma carreira lucrativa. Suas vidas levantam questões complexas sobre a integração de identidade e exploração que existiam em um estado de constante negociação entre suas origens orientais e vidas ocidentais. Suas identidades individuais, com uniões em exploração em shows de aberrações com sua agência na manipulação de tais espaços para ganho pessoal. Os gêmeos Bunker faleceram no mesmo dia em 1874, particularmente juntos até o final. Eles são lembrados não apenas por sua fisicalidade distintiva, mas por sua resiliência, adaptabilidade e a vida sem precedentes que eles forjaram diante da adversidade social, mesmo mais de um século após a sua morte. Número 2. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick, mais amplamente conhecido como o Homem-Elefante, é uma das figuras mais reconhecidas da história, associado com o mundo do circo e shows de aberrações. Merrick sofria de uma condição desconhecida que se pensava ser elefantíase, mas agora acredita-se ser a síndrome de Proteus, que levou a deformidades graves em seu corpo. Nascido em Leicester, Inglaterra, em 1862, Merrick começou a mostrar sintomas de seu distúrbio no início de sua vida. Quando criança, ele desenvolveu deformidades de pele e ossos anormalmente grandes, causando uma aparência física significativamente diferente da norma. Apesar dessas deformidades, Merrick era conhecido por ser inteligente e sensível, com um profundo desejo de conexão e aceitação humana. Quando Merrick estava em seus 20 anos, ele se juntou ao mundo do circo itinerante como um meio de autoapoio.
Depois de uma vida marcada por dificuldades, incluindo uma temporada no workhouse, e com a morte da mãe e a negligência de seu pai no circo, Merrick tornou-se o Homem-Elefante, um apelido que faz referência aos grandes crescimentos ásperos em sua pele que lembram a pele de um elefante. Seu tempo no circo foi desafiador, envolvendo longas horas de exibição e frequente escrutínio público. Isso proporcionou a Merrick uma oportunidade de sobreviver de forma independente e permitiu que ele conhecesse uma variedade de pessoas, algumas das quais desempenharam papéis críticos na mudança de suas circunstâncias. Um desses indivíduos era um cirurgião chamado Frederick Travis. Ao ver Merrick em um sideshow em Londres, Travis ficou comovido pela situação do jovem e arranjou para que ele fosse admitido no hospital de Londres, onde ele seria cuidado até sua morte. Apesar do desconforto e humilhação que Merrick sofreu durante seu tempo no circo, ele falou sobre isso sem amargura. Ele estava ciente de que sua aparência trouxe as pessoas para o show e forneceu-lhe uma renda que de outra forma não poderia ter. A vida de Merrick no hospital de Londres foi dramaticamente diferente de seu tempo no circo. Ele foi tratado com bondade e respeito e viveu em relativo conforto até sua morte. No hospital, ele foi visitado por indivíduos da alta sociedade, incluindo a atriz Madge Kendall e Alexandra, a princesa de Gales. Essas relações ofereceram a Merrick um nível de aceitação social. A história de Merrick é um lembrete da capacidade da humanidade para a crueldade e a bondade. Apesar das circunstâncias difíceis de sua vida, ele mostrou notável resiliência e dignidade. Ele não era apenas o homem-elefante do show de aberrações, mas um homem de profunda bondade e sensibilidade. O legado de Grace Merrick continua a ressoar até hoje, lembrando-nos da importância de nossa empatia e humanidade que está dentro de todos nós, independentemente da nossa aparência física. Número 3. Schlitzie o Pinhead, cabeça de alfinete. O mundo do circo testemunhou inúmeros atos incomuns ao longo dos anos, mas poucos artistas foram tão singularmente memorável como Schlitzie, conhecido popularmente como o Schlitzie Cabeça de Alfinete. Foi uma figura constante no lado do circo e desfile de carnavais, e até mesmo em filmes de Hollywood, durante o início a meados do século XX. Nascido com uma condição conhecida como microcefalia, uma desordem neurológica que resulta em um crânio anormalmente pequeno e pontiagudo e problemas no desenvolvimento cognitivo, Schlitzie era distinto não apenas por sua aparência, mas por sua personalidade cativante e amorosa. O clássico filme de Hollywood de 1932, Freaks, dirigido por Todd Browning, cimentou o lugar de Schlitzie na cultura popular. Browning, que tinha experiência no negócio de carnaval itinerante, escalou Schlitzie juntamente com vários outros artistas de circos. Este filme, um fracasso comercial na época, mas agora considerado um clássico, retratou a vida de artistas de shows de circos e show de malucos, oferecendo aos espectadores um olhar íntimo, embora dramatizado, sobre suas vidas no negócio de show. Schlitzie era normalmente anunciado como um elo perdido exótico ou um alienígena de outro mundo, uma tática comum empregada pelos operadores de espetáculos, pois isso adicionava um elemento de intriga e fascínio, levando o público a pagar para assistir. Apesar dessas alegações sensacionalistas, a afabilidade inerente de Schlitzie brilhava. Através de suas interações com o público, foram marcadas por sua natureza gentil e entusiasmo infantil infeccioso, cativando-o a muitos. Na realidade, a vida de Schlitzie era um medley de cuidados de vários gestores e cuidadores. De seu nascimento e início de vida permanecem enigmáticos, mas acredita-se que ele foi vendido para um show de circos por seus pais biológicos, devido à sua condição. Sua longa carreira no negócio de circos abrangeu mais de 4 décadas. Apesar da natureza exploradora de tais shows, muitos relatos sugerem que Schlitzie parecia genuinamente satisfeito com sua conduta. E os laços estreitos que ele formou com muitos de seus colegas artistas indicam que eles o consideravam como de sua família, não por causa de suas esquisitices ou sua condição incomum, mas por causa de seu cativante espírito humano, apesar de ter nascido com uma condição que o tornava objeto de curiosidade e de ser ridicularizado. Schlitzie encontrou um lugar único em um mundo que muitas vezes rejeita aqueles que são diferentes de sua vida, enquanto cheio de dificuldades e provações também foi preenchido com alegria, companheirismo e amor.
Número 4. Grady Stiles Jr., mais conhecido pelo seu nome artístico Lobster Boy, foi uma figura proeminente no meio termo de The Human Condition. Grady Stiles nasceu em meados do século XX com ectrodactyly, uma condição congênita rara que causa a malformação das mãos e dos pés que lhes dão frequentemente uma garra. Stiles fazia parte de uma linhagem de pessoas de sua família com um tipo de deformação, e sua condição remonta à década de 1840, quando ele nasceu em 1937 em Pittsburgh, Pensilvânia. Não foi surpresa que ele seguiria os passos de seus antepassados se apresentando em sideshows desde muito jovem. Suas mãos e pés únicos, se assemelhando a garras de lagosta, tornaram-se sua característica definida e a fonte de sua vida de subsistência. No entanto, estava longe da simples narrativa de um homem com um físico deformado, ganhando a vida da única maneira disponível. Para ele, em contraste com muitos de seus contemporâneos, que são muitas vezes lembrados por seus corações gentis e resiliência, Stiles era infame por seu comportamento violento e imprevisível ao longo de seu estilo de vida lutando com o alcoolismo, uma batalha que muitas vezes alimentou suas tendências violentas. Essa agressão não se limitou a explosões verbais que se manifestavam em violência física contra sua família, culminando no assassinato da noiva de sua filha. Um grupo conhecido por aceitar aqueles que a sociedade havia rejeitado, apesar de ter sido condenado por seus crimes, Stiles nunca cumpriu pena de prisão devido à incapacidade das prisões para acomodar sua condição física. Em vez disso, ele recebeu 15 anos de liberdade condicional, durante os quais suas tendências violentas continuaram, o que acabou levando ao seu próprio assassinato em 1992, orquestrado por sua esposa Maria, que contratou um assassino chamado Chris Wyant, sinalizando um fim trágico para uma vida já conturbada. No capítulo da história do Circo Freak Show, sua vida serve como um lembrete potente de que o mundo do Freak Show nem sempre foi de aceitação e camaradagem, mas também poderia ser um lugar de manipulação de violência e tragédia. Stiles é lembrado não apenas por sua fisicalidade incomum, mas também pelo caminho destrutivo que ele abriu. Seu conto ressalta a realidade de que por trás do espetáculo do sideshow, os artistas eram pessoas reais, cada um com suas próprias lutas de histórias, e no caso, de demônios. Sua história enfatiza a necessidade de olhar além das deformidades físicas que inicialmente definem esses artistas para ver as diversas e complexas experiências humanas que estão por trás. 5. Júlia Pastrana. A Senhora Barbada Júlia Pastrana, muitas vezes anunciada como a Senhora Barbuda ou a Senhora Babuína, era uma figura significativa no circuito sideshow do século XIX. Nascida no México em 1834, ela sofria de duas condições genéticas raras de hipertricose, que causaram o crescimento excessivo de cabelo em todo o seu corpo, e hiperplasia gengival, que engrossou seus lábios e gengivas desde cedo. A aparência fez dela um assunto de curiosidade depois de ser vendida por seu tio para um circo. Ela viajou para os Estados Unidos, onde conheceu Theodore, que a transformou como um showman, e ele se tornaria seu empresário e seu marido. Ele reconheceu o lucrativo potencial da aparência de Pastrana e a mostrou em uma série de exposições pela Europa e América do Norte. Sua performance é frequentemente incluída cantando e dançando, revelando-a como uma talentosa artista, com uma bela voz cantando em contraste com o espetáculo feito com sua aparência física. Apesar de ser comercializada como a mulher mais feia do mundo, Pastrana era uma leitora fluente e falante em 3 idiomas e era conhecida por sua inteligência e personalidade gentil, mas ela foi exibida como uma aberração. A exploração de Pastrana não terminou com sua morte prematura em 1860. Após complicações do parto, seu marido, exibindo uma falta arrepiante de ética, tinha seu corpo e o de seu filho recém-nascido, que herdou suas condições e morreu. Logo após o nascimento, embalsamados e exibindo seus corpos mumificados. Foram exibidos em exposições por mais de um século, até que finalmente foram colocados para descansar no México em 2013. A história de Júlia Pastrana é profunda, narrativa pungente de exploração, objetivação e mercantilização ao longo de sua vida. E além dela, foi negado o seu respeito que ela merecia como um ser humano. Apesar das indignidades que ela sofreu, ela manteve sua graça e dignidade exibindo uma força. Seu legado é um lembrete sóbrio das profundezas a que a sociedade pode afundar em tratamento daqueles que são diferentes,
mas também ressalta a resiliência e a fortaleza do espírito humano, apesar das dificuldades que ela enfrentou. Pastrana continua a ser um símbolo de resiliência e um testemunho da resistência da dignidade humana em face da adversidade severa. Hoje, a história de Júlia Pastrana serve como um chamado urgente para desafiar as normas sociais de beleza e defender a humana e tratamento digno de todas as pessoas, independentemente de sua aparência física. Sua vida cheia de talento e tormento continua a cativar e inspirar, mesmo que nos implore para questionar as maneiras pelas quais percebemos e tratamos aqueles que se desviam da norma. Número 6. Fedor Jeff Dechu Jojo. O menino com cara de cachorro, nascido em 1868 na Rússia, Fedor Jeff Dechu, ou Jojo, o cão menino. Como ele era mais conhecido nos circuitos de sideshow, sofria de uma condição conhecida como hipertricose, que resultou no crescimento excessivo de pelos em seu rosto e corpo, fazendo-o parecer como um cão. Como na aparência, o pai de Fedor, Adrian, também tinha hipertricose, o que lhe valeu o apelido de Homem-Cão Siberiano. A viagem de Fedor ao mundo do freak show começou quando ele foi levado sob a asa do P.T. Barnum. Barnum, um mestre do espetáculo e da publicidade, levou o jovem Fedor e seu pai para a América, onde ele criou uma história de fundo exótica para Fedor, alegando que ele foi encontrado selvagem nas florestas da Rússia. Fedor foi anunciado como Jojo, o cão face-boy com Barnum, enfatizando seus supostos comportamentos animalescos e maneirismos para adicionar ao espetáculo. Apesar disso, fora do palco, Fedor era conhecido por ser um indivíduo gentil e inteligente, capaz de falar várias línguas e conhecido por sua sagacidade e comportamento refinado. Esta contradição entre as personas públicas e privadas do Fedor encapsula a natureza dúbia da indústria de sideshow. Enfatiza como esses shows capitalizaram as diferenças físicas dos indivíduos, enquanto muitas vezes desconsideram suas verdadeiras personalidades e capacidades. Apesar disso, Fedor continuou a se apresentar na Europa, eventualmente se retirando para a Grécia. Sua morte em 1904 marcou o fim de uma era como uma das últimas grandes figuras. Você ter que escolher a história é uma exploração fascinante do mundo do circo. Mostrar sua vida como a de muitos outros em posições semelhantes foi caracterizada por um equilíbrio intrincado entre exploração e oportunidade, apesar de ser objetivado por sua aparência. Fedor foi capaz de ganhar um meio de vida e alcançar um nível de fama e sucesso que provavelmente teria sido inatingível dada a sua condição. O conto de Fedor serve como um lembrete potente da dinâmica complexa em jogo no mundo do freak show, e sua história de vida nos pede para considerar o delicado equilíbrio entre exploração e sobrevivência e nos força a confrontar nossas percepções de normalidade e diferença. É um testemunho da capacidade humana e duradoura de se adaptar e sobreviver. Foi caracterizada por um equilíbrio intrincado entre exploração e oportunidade. Apesar de ser objetivado por sua aparência, Fedor foi capaz de ganhar um meio de vida e alcançar um nível de fama e sucesso que provavelmente teria sido inatingível dada a sua condição. Enquanto nos despedimos das sombras dos freak shows, que possamos avançar com um compromisso renovado de valorizar e respeitar a riqueza da experiência humana em todas as suas formas, reconhecendo que é a nossa diversidade que nos torna verdadeiramente extraordinários. Obrigado por chegar até aqui e comente se você já teve curiosidade ou já foi nesse tipo de espetáculo. Até mais.